Olá, boa noite, seja bem-vindo a esta edição do Tribuna VIP. Começamos com o Campeonato Nacional de Futebol e com o jogo deste domingo da primeira das mãos das meias finais, que não houve golos no confronto entre o Sanjoanenses e a Palmeira. A partida disputada no Estádio Municipal do Porto Novo foi de poucas oportunidades. Os sanjoanenses somaram o terceiro empate consecutivo, sempre a 0. O Estádio Municipal do Porto Novo recebeu um bom público para o confronto entre sanjoanenses e Palmeira. Um jogo bem disputado por ambas as equipas que almejam chegar à final do campeonato. Jogando em casa, os sanjoanenses entram determinados a obter um resultado positivo e criam o primeiro sinal de perigo aos 4 minutos, neste lance em que Levitson recebe de Kevin, mas não consegue dar o melhor destino à bola. Aos 19 minutos, os azuis da Ribeira das Patas continuam a pressionar e na conversão deste livre, Pica atira ao lado. Na resposta, os verdes da Ilha do Sal também estiveram perto de inaugurar o marcador com este remate de EB, que saiu por cima. Minutos depois, numa jogada pelo lado esquerdo, Ponta com tudo para fazer o primeiro, não acerta as medidas. Na segunda parte, Palmeira entra melhor e cria inúmeras situações de perigo. No entanto, a baliza de Cancún manteve-se sempre intacta. Aos 54 minutos, após cruzamento de Deri, surge Maqui a cortar. A bola sobra para Andé, que cabeceia por cima. Numa jogada de insistência, a formação salense esteve muito perto de marcar, mas valeu a pronta intervenção do guarda-redes Cancún. Na recarga, faltou uma pontinha de sorte a Tatau. No minuto 80, num canto cobrado por Palmeira, Cancún deixa a bola escapar e, no meio de alguma atrapalhação, a equipa verde não consegue introduzi-la na baliza, apesar de várias tentativas. Na resposta, livre cobrado por Levitson, com Dimas a desperdiçar. E já nos descontos finais, mais uma atrapalhação na pequena área dos sanjoanenses. Uns a tentar defender, outros no ataque. E o defesa Maqui, mais uma vez, a salvar a sua equipa. Apita o árbitro, empata sem golos no Porto Novo. Tudo em aberto para a segunda mão no próximo fim de semana, na Ilha do Sal. A primeira mão das meias finais centrou-se toda ela na Ilha de Santo Antão. Se neste domingo as atenções estiveram voltadas para Porto Novo, no sábado todos os caminhos tinham ido dar a Ponta do Sol. No estádio João Serra ia mais um encontro entre o Paulense e o Boa Vista. As duas equipas protagonizaram um duelo intenso, com 2 golos para cada lado. O Paulense foi para o intervalo a perder e com 10 jogadores, mas mesmo assim conseguiu fazer a reviravolta. O Boa Vista fez o 2-2 já na ponta final. O Paulense previa um jogo difícil frente ao campeão de Cabo Verde, mas entrou em campo determinado a conquistar um resultado positivo diante dos seus adeptos. O estádio João Serra encheu-se com gentes de toda a Ilha das Montanhas, criando uma atmosfera vibrante, onde também se fizeram notar os apoiantes do Boa Vista. Logo aos 2 minutos foi a equipa da capital a assumir as primeiras investidas perigosas. Ari sofreu o primeiro susto após um livre batido por Nenas, com Chibinho a cabecear com perigo ao lado da baliza. A resposta do Paulense não tardou. Aos 18 minutos, Rodrigo ficou perto de inaugurar o marcador. Com um rebate forte, mas Chibinho, em grande esforço defensivo, evitou o gol. O Boa Vista chegou à vantagem a passagem da meia hora. Após várias tentativas negadas por Ari, foi Sanha a rematar com assistência. O guarda-redes ainda defendeu, mas na recarga a bola acabou por bater em Cádiz e entrou na própria baliza, num feliz autogolo. Sem se confirmar com o resultado, o Paulense procurava o empate. Junto Bibi teve nos pés a hipótese de 1-1, mas o guarda-redes Kelvin evitou o empate com esta defesa. Já perto do intervalo, o jogo complicou-se para os anfitriões. O defesa Márcio foi expulso depois do árbitro considerar a agressão sobre o gol, deixando o Paulense com menos uma unidade. No intervalo, o Boa Vista vencia por 1-0. Na segunda parte, o Paulense voltou com nova atitude. O
logo no início, Rodrigo repôs a igualdade no livre direto batido com precisão sem hipóteses para Kelvin. Aos 21 minutos, o Boa Vista esteve perto de voltar a vantagem de um remate de Piquet, mas Ari Atento fez esta defesa. Pouco depois, foi a vez do Paulense virar o marcador após canto batido por Ari. A equipa subiu mais alto na cabeça de 2 anos, levando a vantagem ao direito. Mas até segurou pouco também na sequência de um canto, desta vez cobrado por Menes. Chivinho respondeu da cabeça e restabeleceu o empate 2-2. Nos minutos finais, o Boa Vista tentou a vitória. Já em tempo de compensação, Ari voltou a brilhar com uma defesa decisiva, garantindo o empate. Mostramos os resumos dos 2 jogos da primeira mão das meias finais do Campeonato Nacional de Cabo Verde. Este momento é para o jogo de palavras. Temos aqui no estúdio o Bem-vindo Neves, como tem sido habitual. Bem-vindo. Mais uma meia-final muito equilibrada, 2 empates, um com 0 gols e outro com 2 para cada lado. É verdade, boa noite, Vítor Hugo Fortes. De facto, uma meia-final bastante equilibrada, ninguém perde, ninguém ganha, tudo em aberto para a segunda mão na várzea e no estádio Marcelo Leitão. 4 golos nesta primeira mão das meias finais e todos num único estádio João Serra. Isto até faz lembrar, é um decalque da primeira mão das meias finais do campeonato 2022, em que há um 2-2 entre a Académica do Mindelo e Rosarense no estádio Adério de Sena e um 0-0 entre Botafogo e Palmeira no campo de São Lourenço. Portanto, exatamente igual. Com 4 golos na primeira mão e todos num As equipas de Santiago Norte continuam a andar bem com os ares de Ponta de Sol. É verdade, Vítor Hugo. Nos últimos 10 anos, são 5 deslocações de equipas de Santiago Sul a Santo Antão Norte. E nessas 5 deslocações, apenas uma vitória foi dos Travadores em 2023, quando a equipa então de Janito Carvalho vai à Ponta do Sol derrotar o Santo Crucifixo 1-0. Mas foi a única vitória nos últimos 10 anos, nas últimas 5 deslocações de equipas de Santiago Sul ao estádio, que é bastante complicado. Aliás, a própria relva não está lá grande coisa, nunca foi trocada desde que foi colocada, julgo, em 2009 ou 10. Em 2016, Sinagoga recebe o Desportivo da Praia a um empate sem golos. E atenção que o Sinagoga, nesse campeonato, faz apenas 2 pontos e um desses pontos é com o Desportivo da Praia. Em 2018, os Fogatões joga a primeira mão das meias finais com a Académica da Praia e a um empate a 0, se bem que nesse campeonato, ainda na fase de grupos, os Fogatões tinham recebido também uma outra equipa de Santiago, mas da região norte, no caso o Scorpion, e também houve empate a 1 golo. Em 2019 não se registrou qualquer confronto. Em 2022 o Rosariense recebe o Sporting da Praia e vence por 2-1. Depois até o Rosariense vem ao estádio da Várzea golear o mesmo Sporting por 4-1. Em 2024 não houve qualquer confronto, já saltei 23 porque já falei dessa vitória dos Travadores, a única sobre o Santo Crucifixo, e agora este empate a 2 entre o Paulense e o Boa Vista. O Paulense continua a não ganhar em casa também. Continua a não ganhar em casa. Aliás, aconteça o que acontecer, vai sair do campeonato sem ganhar em casa, porque já não tem mais jogos no seu estádio, se bem que nesta situação até que pode-se considerar, dado as circunstâncias, pode-se considerar um resultado positivo, porque vai para o intervalo a perder e em inferioridade numérica consegue fazer a reviravolta, mas de todo modo a formação do Paulense não ganha qualquer jogo no estádio João Serra, quando fora de casa ganha todos os pontos que tinha por disputar. João Serra continua a ser o palco das expulsões neste campeonato nacional. Que é um outro dado muito, muito curioso. João Serra e os jogos a envolver o Paulense. Só no estádio João Serra, bem, este campeonato já teve 4 expulsões
por vermelho direto. 4 e 3 são no estádio João Serra. E todas as 4 expulsões em jogos com o Paulense. Paulense-Sanjoanenses, segunda jornada, a expulsão do Fubu por vermelho direto. Depois, Paulense-Mindelense, a expulsão de Bice, do Mindelense. Lateral direito do Mindelense, sim. Ontem, Paulense-Boa Vista, a expulsão também do Márcio. E se formos até a jornada em que o Paulense joga em Santiago Norte com o Scorpion, há duas expulsões, todas do Scorpion, envolvendo um jogo onde está o Paulense, o que é extraordinário. É muito curioso. O Paulense está sempre envolvido nos jogos em que há expulsões por vermelho direto. Olhamos agora o jogo entre o Sanjoanense e a Palmeira. Deu empate. Sanjoanense continua a ser uma equipa com boa defesa. Palmeira também não sofre, mas também acaba por não marcar, depois de uma sequência de marcar sempre, desde o início do Campeonato Nacional. Na primeira jornada não marcou, desde então marcou todos, mesmo também no campeonato, na Taça de Cabo Verde, que acabou por conquistar. Eu tenho curiosidade em ver o que é que vai dar essa segunda mão na Ilha do Sal, porque são duas equipas muito consistentes em termos defensivos. Os sanjoanenses vêm de 4 jogos consecutivos sem sofrer qualquer golo. Não é para todos. A última vez que os sanjoanenses sofrem um golo é na recepção ao Scorpion, a vitória por 2-1. Equipa que teoricamente seria uma equipa mais fácil, porque já tinha praticamente desistido do campeonato. E que na altura foi o primeiro golo marcado pelo Scorpion. Sim. E desde essa altura, Sanjoanenses vai à Boa Vista vencer o Salrei por 1-0. Depois empata a 0 com o Botafogo em casa, vai a São Nicolau empatar a 0 e agora empata a 0. Mas se nesses 4 últimos jogos sanjoanenses não sofre nenhum golo, atenção que nos últimos 4 jogos também só marca 1. E é por isso que eu tenho curiosidade em ver essa segunda mão, porque Sanjoanenses vai ter de marcar. Porque as duas equipas, não é? E Palmeira também, que não terminava um jogo sem marcar desde a primeira jornada, quando empatou em casa com Salrei. Por isso são... É o melhor ataque, praticamente, e também, a par do Boa Vista, o Mindelense já não está no campeonato, o melhor ataque frente ao melhor defesa. Vai ser um jogo muito duro. Muito interessante, tirando o Boa Vista, em termos de ataque, muito interessante, porque as equipas se encaixam muito bem. Aliás, recordando que há 2 anos, quando as duas equipas se encontraram na fase de grupos, houve um nulo em termos de confronto direto, porque Palmeira vence 2-1 no estádio Marcelo Leitão e Sanjoanenses vence 2-1 em Porto Novo, curiosamente a última vez que a Palmeira perdeu para o Campeonato Nacional. Por isso, muito interessante, eu estou curioso mesmo para ver o desfecho desse jogo da segunda mão. Já falamos dos 2 jogos, particularidade desses 2 jogos, mas no geral o que é que poderás destacar em termos de números ou então também de alguma curiosidade esta? Bem, outras curiosidades, são agora 72 golos neste campeonato nacional. Rodrigo, do Paulense, marcou o golo 70, quando fez o 1-1, logo no início da segunda parte. O número redondo, o golo 70, e depois surgiram mais 2. São 72 golos até agora. E outra curiosidade, que está a ser um campeonato dos centrais. Muitos centrais a marcar golos neste campeonato. Nesse jogo entre Paulense e Boa Vista tivemos 2. O Coquita do lado do Paulense e o Chibinho do lado do Boa Vista. Antes tivemos Silvano, por exemplo, que já não está no campeonato nacional. Silvano sai do campeonato como um dos melhores marcadores da Académica, com 2 golos, marca na Boa Vista e também marca no estádio Adério de Sena, frente ao Mindelense. Curiosamente, 2 golos sempre de grande penalidade. O G do Salrei também já tinha marcado, creio que na derrota com a Académica da Praia, precisamente 1-2 no estádio Arsénio Ramos. Portanto, tem sido um campeonato também em que os pontas de lança normalmente não estiveram num plano tão... Os melhores marcadores estão a ficar secos nos últimos jogos. O Tatau e o João de Bibi. E o João de Bibi. E sobressaem, neste caso, os centrais. Esta é uma curiosidade também.
bastante interessante o facto de estar a ser um campeonato de centrais. Avançamos com o jogo de palavras, o verso da moeda. O Bem-vindo Neves escolheu para este verso, deste jogo de palavras, o treinador do Paulense, o Vando Delgado. Vando, que nas reações no empate com o Boa Vista, teve declarações, digamos assim, muito assertivas, falando da sua equipa, elogiando a sua equipa, passando uma mensagem positiva para a sua equipa. Geralmente, muitas vezes, treinadores de equipas, digamos, periféricas têm um discurso mais acomodado. Tendem a vitimizar-se às vezes também. Sim, mais acomodado, talvez um pouco de respeito. Somos uma equipa pequena, uma ilha pequena, campeonato pequeno, mas ele não, ele tem uma atitude clara de convencido, digamos assim, que enfrentou um grande Boa Vista e que fez um bom jogo, mesmo com 10, consegue um empate importante. É verdade, eu escolhi o Vando como verso deste jogo de palavras porque está a ser uma agradável surpresa. Para quem não o conhecia, está a ser uma agradável surpresa. Desde logo porque no ano de estreia, no Campeonato Nacional, chega às meias finais. Então, uma equipa do Paulense numa situação muito difícil, que levou a demissão do Nina. Quando o Vando pega no Paulense, o Paulense está a 6 pontos do primeiro lugar. Num campeonato muito curto, como é o de Santo Antão Norte, 6 pontos é praticamente o adeus ao título. E fez uma recuperação extraordinária, ganha o campeonato regional, ganha a taça, chega no campeonato nacional e faz o que faz. Consegue deixar para trás equipas como o Minholense, como a Académica da Praia e está entre o Paulense. Não era de todo um dos favoritos a estar nestas meias finais. E o Vando não se tem destacado apenas pelo seu trabalho, por aquilo que está a fazer na equipe, mas também pelas suas declarações muito corretas. Faz-me lembrar também um pouco o Toca. Eu me lembro, por exemplo, na primeira eliminatória da Taça de Cabo Verde, o Paulense fica pelo caminho derrotado em casa pela Palmeira. Há lances duvidosos em que os adeptos do Paulense ficam a pedir grande penalidade e ele tem um discurso de proteção do árbitro. Eu prefiro dar benefício da dúvida, até porque num outro lance em que o auxiliar tinha assinalado uma falta, ele prontamente interviu e bem a dizer que não. Então, não é um discurso muito fácil para um treinador quando perde e fica eliminado da possibilidade de chegar à Final Four da Taça de Cabo Verde. E ele tem tido um discurso forte. Forte para fora, consistente. Sabemos para dentro como é que é a comunicação. Deve ser claramente também consistente. E estamos a falar de um treinador muito jovem, dos mais jovens. Aliás, é o segundo, se não estou em erro, mais jovem deste campeonato nacional, só atrás do Norton, o Jack Norton Santos, do Salrei, 37 anos. O Vando tem 39 e em 2022, ainda há dias, ele estava no campeonato nacional como jogador, a representar o Rosariense. Então, um treinador muito jovem e humilde também, porque lembro-me também de outras declarações em que diz que ele espera aprender durante este campeonato nacional com Gunga, com Toca, com Edvaldo, com todos os outros que já têm mais experiência. E de todos os treinadores estreantes neste campeonato nacional, e eram muitos, o Vando é o único que passa para as meias finais, independentemente do que vier a acontecer na segunda mão. O Vando é um dos grandes vencedores, sem dúvida, de treinadores falando deste campeonato nacional. No reverso desta moeda temos uma situação no jogo entre o Sanjonense e a Palmeira, lance de bola parada e há um choque de cabeça entre dois jogadores. Um da Palmeira e outro da equipa da casa, ambos caíram no relevado. A situação do jogador da Palmeira parecia, até foi mais grave, e deixou de imediato o relevado em maca. O jogador do Sanjonense ainda tentou continuar o jogo, mas acabou mesmo por deixar as 4 linhas. A realçar que a equipa azul não parou o lance de ataque e o próprio árbitro do encontro, o senhor Elton Garcia, da região Santiago Norte, demorou, digamos, muito tempo para interromper a partida. Há um jogador da Palmeira que começa um processo de respiração, até começa um processo de respiração boca a boca, tentando reanimar o seu colega. Está a ver nas imagens este lance, bem-vindo. Um lance que poderia ser perfeitamente interrompido à primeira, tanto que há tanto jogadores da Palmeira como do Sanjonense com as mãos no ar
a pedir a interrupção do jogo. É uma questão de concussão cerebral, pode ser até fatal. Sim, eu escolhi este lance para o reverso porque é uma situação grave, uma situação que poderia terminar em tragédia, felizmente não, e nunca desejamos. É um lance na pequena área, como mostram as imagens, há esse choque violento e os dois jogadores caem, sendo que o Rony e Pica, o Rony da Palmeira e Pica da formação dos sanjoanenses, ficam maltratados, o Rony completamente inanimado, tanto é que vê-se pela reação pronta dos colegas, há um até que vai fazer respiração boca a boca, já disseste, vê-se o AI, por exemplo, aflito e outros jogadores aflitos. E o árbitro ainda deixou jogar por algum tempo. E os sanjoanenses, há um jogador dos sanjoanenses também que está claramente nas imagens a pedir ao colega que pare, pois, que pare o lance prossegue. E se tratando de uma situação que nasce na sequência de uma bola parada, de um livre, e o árbitro está de frente para o lance, ele tinha que ter essa noção da gravidade, até pela forma como o jogador cai. E aí as recomendações da FIFA são claras, qualquer choque na cabeça para-se imediatamente o jogo, quanto mais não seja numa situação em que há um jogador que fica claramente inanimado. Tanto é que já não entrou, nenhum dos dois jogadores já não regressaram para o jogo, o Rony até entrou para a ambulância, mas depois a ambulância não seguiu para o hospital, mas não chegou a entrar. Foi uma situação muito delicada. Penso que aí o árbitro deveria ter sido estar muito mais atento de mandar parar imediatamente. E até os jogadores dos sanjoanenses, acredito que ouviram, de certeza, gritos. Nós não sabemos, porque não dá para ouvir, obviamente, gritos, mas quando vê-se pelas imagens que há jogadores aflitos a pedir que parem o jogo. E aí os jogadores, muitas vezes, na ânsia do jogo, no nervosismo, querer marcar, talvez seja mais difícil a percepção, mas o árbitro ainda por cima dentro da área, mas o árbitro está de frente, porque, conforme já tinha dito, é na sequência de uma bola parada lateral, em que o árbitro está mais recuado, mas de cara para o lance, para a pequena área, para a baliza, tinha de ter essa noção. Penso que houve aqui, uma ligeira desconcentração do Sr. Elton Garcia, o árbitro da partida. Se o lance tivesse dado gol, seria agora mais complicado. Imaginemos o que problemão aconteceria. Sim, porque ele só depois de algum tempo é que manda parar o jogo. E foi uma situação, felizmente felizmente terminou, vamos dizer bem, não sei se os jogadores foram fazer, é recomendável fazerem exames para ver se está tudo bem. Felizmente acabou bem, entre aspas, conforme eu já disse, não sei os resultados de prováveis exames, mas poderia ter havido aí outro cuidado dos intervenientes prontamente pararem o jogo, porque foi uma situação bastante delicada, até pelas imagens, é arrepiante a forma como os colegas chegam logo. E o lance está a decorrer com dois jogadores aí a assistir. O Rony, um deles até não hesita em ir para a respiração boca a boca. O capitão Emanuel parece que está a fazer a respiração, tentar reanimar o seu colega, o Rony, o lateral da equipa da Palmeiras. Bem-vindo. Obrigado por estar connosco aqui uma vez mais. Regressamos na próxima segunda-feira, já com a definição dos finalistas deste campeonato nacional. A final será em São Vicente no dia 21 de junho. Já está confirmada, a seleção do Maio vai participar na Taça Independência. Esta informação foi avançada pelo presidente da Assembleia Geral da Associação Regional de Futebol do Maio, após o encontro com os outros membros da associação, das equipas técnicas e dos jogadores. Após muitas incertezas e discussões, principalmente nas redes sociais, chega a confirmação de que afinal o Maio vai sim participar na Taça Independência a ser realizada na Ilha de Santo Antão. O presidente da Assembleia Geral da Associação Regional de Futebol foi quem deu a voz à comunicação social. Claramente, no trabalho e já não garante a federação, mas também tem presença da seleção de Maio
na taça. E o facto de que teve campeonato regional ou tanto competições oficiais ali na Maia, isso que até afeta a negativa? De facto, é um marco que tive campeonato, mas Federação Cabo-Verdiana de Futebol associa Maio e Brava para participar naquela festa de desporto e festa de futebol. E nós, mediante grande prestação de nossos guerreiros do Sub-17, que chega à final, e grande prestação de nossos atletas que jogam outros campeonatos, ainda não tem atletas que estão nessa convocatória, que estão na outros que estão na mês final, não tem um leque de jogadores fantástico que terão garantia, mas mesmo assim não te representa nos ilha condignamente. Carlos Manuel Silva aproveitou ainda para deixar o seguinte apelo a todos os maienses. O mais simples é destruir 80%. Mas é o mais gratificante mesmo, trabalho para não conseguir aquele 100%. A equipa técnica é chefiada por Nilomar Spencer. O treinador diz que, apesar de ser um pouco apertado, promete fazer de tudo para representar o Maio com dignidade. Praticamente foi um bocadinho ribaró, mas a nós não também com aquele que não tem, né? Criar condições, falta pouco dia, então Maio que pode ficar fora nesse 50 anos de aniversário de independência de Cabo Verde. Então, para isso, mais contribuir para um bocadinho para a história de Cabo Verde. Então, fazer tudo para tudo ele estar presente. Que foi possível para fazer aquele encontro antes, mas já fazer. Não está fazendo tudo para mais estar para representar dignamente naquele estão nele. Tudo a postos e os treinos devem começar já nesta semana. No Campeonato Sub-19 em futebol do Sal, a Escola de Futebol EFIS desperdiçou uma boa oportunidade para se sagrar campeão nesta categoria. Precisava de um empate, mas Minifut foi superior nesta jornada com uma vitória sobre o adversário por 2-1. Começou melhor a EFIS na primeira parte, inaugurando o score aos 38 minutos. Na esquerda do seu ataque, Onus cruza para a área onde aparece Jungkook a marcar. O empate não se fez esperar. A 1 minuto para o final da primeira parte, Minifut restabelece o empate com um golo de penalti por falta de um defesa sobre Dibau. Chamado a marcar, Junkie faz o 1-1. Inconformado com o resultado, EFIS parte para a ofensiva na tentativa de tomar a dianteira no score. Aos 46 minutos, por pouco, EFIS não marca o 2-1. Após a conversão de um canto batido por Ricardinho, Onus de cabeça leva a bola à barra. EFIS parte lançado ao ataque e de canto apontado por Leleco, a bola chega a Onus, que remata para a bola passar a centímetros do poste. Ao intervalo persistia o empate a uma bola. Aos 51 minutos, Minifut vê-se reduzida a 10 elementos após expulsão de Tariq, número 18, igual ao pai Toca, atual treinador da Palmeira. Minifut, decorridos 68 minutos de jogo, perde uma boa chance de liderar o score. Um defesa de EFIS derruba Dimas na área e o árbitro assinala penalti. Dibau na cobrança vê o guarda-redes Gibano a defender com êxito. Quem não falha é o companheiro Junkie, que aos 75 minutos dá bom seguimento ao livre apontado por Dibau e coloca a sua equipa em vantagem. A partida não terminaria sem mais uma expulsão nas hostes da equipa que veio do sul da ilha, que aos 82 minutos ficou reduzida a 9 jogadores. O técnico Pio, satisfeito com o resultado, não poupou críticas à forma como tem sido o calendário dos jogos. Uma boa vitória hoje de equipa, apesar de nunca ter feito conversa ali, é complicadíssimo. Meninos na escola, na teste, quando eu fico a jogar domingo, jogar quarta, jogar quinta, jogar segunda, é uma coisa que nós não temos trabalho, não temos trabalho, está na teste, é complicado para isso. Mas nossa força, uma hora quando eu fico jogadores lá, nossa força está na mente. E hoje não bem domina o jogo, do princípio ao fim, não ganha jogo, é uma relança campeonato sim. John, técnico de EFIS, sublinhou que a sua equipa veio com a convicção de conseguir o título a 2 jornadas do fim, mas lamenta não ter alcançado o feito. Esse jogo não veio para tentar ganhar para ser o campeão hoje, mas que foi possível. Todos nós sabemos que Minifut é uma equipa forte, eles bem, não tinhas ganhado na casa também, eles bem que moral alto, nós não caímos na ansiedade de jogo.
um jogador que pude resolvê-la hoje, mas próximo jogo não é bem mais forte para ganhar. É fixe, continua à frente do Campeonato Sub-19 e no meio da próxima semana tem nova oportunidade para tentar chegar ao título. No domingo, ainda a contar para a 7ª jornada, os Gaviões venceram a escola de Chinoa por 2-0. A ronda 7 do Campeonato de Futebol Sub-19 no Sal ficou fechada com a partida entre Gaviões de Hortelã de Cima e a EIF Escola de Chinoa. Numa primeira parte sem golos e com poucas situações de grande perigo, temos o registro deste lance aos 19 minutos com este remate de Germano para a defesa do guarda-redes Edmilson da EIF. O primeiro golo do jogo aconteceu na segunda parte, aos 57 minutos, e pertenceu à formação dos Gaviões. Da livre, o jogador Salles coloca o esférico na área para de cabeça Stênio inaugurar o score no Marcelo Leitão. Gaviões que aumenta a vantagem aos 65 minutos. Bichon foi o autor do tento. Sané de livre, a bola chega a Vlado, que remata contra o poste e na recarga surge Bichon a fazer o 2-0. No final da partida, o treinador dos Gaviões, Nilton Fernandes, satisfeito com o resultado, felicitou os seus jogadores por esta vitória. O jogo de hoje foi em cima, no estúdio, foi um jogo bem disputado, equipas que estão a bater frente a frente. E assim, não tive mais agressividade, não acaba para vencer o jogo. Equipa acima de equipa jogo é assim, quem tem mais agressividade está a ganhar e nós não acabamos para ter aquela coisa lá. Por sua vez, o técnico da EIF, Luís Moreno, explica que o jogo não correu como pretendiam e que os jogadores começam a acusar muita carga física. Hoje praticamente não entrar no jogo mareado, não entrar sem agressividade, depois no momento que não começar bem, começar a entrar no jogo, não começar a ter um jogador com dificuldade, isso também pode ser também que tem a ver com muito carga de jogo. Não tive falar neste espaço de um mês, ou menos de um mês, não ter jogado 6 jogos, não ter jogado domingo, não ter jogado quarto, não tem muito carga de jogo para que jogador. Mas pronto, acho que falta-nos um pouco de agressividade e não vai espiar para não trabalhar para o próximo jogo. A 2 jornadas para o término do Campeonato de Futebol Sub-19, a EFIS lidera com 15 pontos, seguida dos Gaviões com 10, Minifute com 9, a EIF tem 7 e a Escola de Guga, que ainda não pontuou. Os 50 judocas das 2 regiões desportivas de Santiago participaram em mais uma edição do torneio Município da Praia de Judo. A competição teve como principal finalidade fomentar o espírito competitivo. Depois do aquecimento, Fidel da Silva e Keuri Centeio, 2 infantis da Academia Fidel Alissa, abriram o torneio em celebração do junho, mês da criança. Seguiram-se os combates competitivos em séniores, júniores, cadetes e juvenis, masculinos e femininos. Do Tarrafal chegaram 15 judocas da Academia Magnar Mendes. A jovem Alia Tavares foi a vencedora nos juvenis, menos de 48 kg, vencendo a única adversária inscrita na sua categoria. Eu senti emocionada para morrer treinar para mim aquela competição ali. Teve 2 competições antes de ali, ficar em primeiro lugar também, mas eu senti combate por acaso foi um cozinha cansativo, e da luta, por acaso que da luta amarrada, da luta sabe como é. Sim, combate está fixe. E como que você está hoje a evolução de judo lá no município que Tarrafal? Então hoje a evolução muito menos que entra esse ali, só está evoluindo. E a pessoa também está trabalhando para nós, mas nós também não temos que valorizar esse trabalho. Ainda nos juvenis, menos de 66 kg masculinos, apenas 2 atletas se inscreveram na competição. A vitória foi de Raul Barreto, da escola Bushido da Chada Mato. Raul, conta-nos como foi esse combate que o Cabari ganha. Foi um combate difícil, mas com a ajuda de técnicas de juro, não consigo fazer direito e não consigo ganhar adversário. Nós era só 12 nessa categoria? Porquê? Acho que as outras bem. Hoje para Mori, que tem alguém na nossa categoria mesmo. Mori, que as outras é mais grande do que nós. E bom, você gosta de ter mais alguém, mais adversário? Sim, assim ainda consigo treinar e ficar mais forte.
A caminho da Federação, esta foi uma das últimas competições realizadas por João Fidalgo, enquanto presidente da Associação. Mais uma prova com o intuito de fomentar o espírito competitivo no seio dos atletas, já piscando o olho aos Jogos Olímpicos da Juventude marcados para o próximo ano no Senegal. Nós, para fazer uma escala de valor até chegar a séniores, temos que criar o espírito de competitividade também nos mais novos. Mas com fair play, com todos os valores presentes do judo, para que tenhamos no futuro um alicerce bom para futuras competições internacionais. E almejamos que nos próximos está a ser previsto, de imediato, para o próximo ano, Jogos Olímpicos de Juventude no Senegal, pelo menos que tenha participação de atletas cabo-verdianos também residentes no país. 4 academias, 3 da cidade da Praia e uma do Tarrafal de Santiago, marcaram presença no torneio Município da Praia 2025. E o mestre João Fidalgo é o novo presidente da Federação Cabo-Verdiana de Judo, o ainda presidente da Associação de Santiago Sul, encabeçou uma lista única e definiu a capacitação dos recursos humanos e a internacionalização da modalidade como os grandes objetivos para um mandato de 4 anos. Primeiro temos que organizar casa, prestação do serviço no seu todo, competir, mas capacitar sobretudo, porque nós podemos competir 365 dias, mas temos que trazer valor acrescentado. Valor acrescentado muitas vezes passa também, não só na componente prática, mas também na formação, educação dos nossos treinadores, formadores, ampliar o judo em termos de quantidade, mas também em termos de qualidade. Eu acredito que, proximamente, imagina, vamos fazer um estágio internacional aqui para a equipa de arbitragem, certo? Com as novas regras para alargar o número de árbitros aqui nacional. Vamos também permitir que atletas de elite ou atletas com maior nível de desempenho tenham estágios internacionais. Vamos trazer também aqui em Cabo Verde reputados, pessoas com competência na matéria, para aqueles que não têm possibilidade de ir fora, terem aqui uma forma de aumentar o seu valor e melhorar a sua eficiência no judo. Várias escolas de karaté dos municípios de Santiago Norte participam na 7ª edição do Campeonato Regional da Modalidade, que aconteceu no Polivalente de Nhagar de Assomada, sob o lema Tornando-se um Campeão. O evento antecede o Nacional de Karaté, que deverá acontecer no mês de agosto. Campeonato Regional do Karaté Santiago Norte reúne atletas de Santiago Norte. Segundo o presidente da Associação Regional, Zalino Correia, o evento visa reforçar a prática da modalidade ao nível da região, não obstante os desafios que persistem. Devemos pensar sempre no mesmo tecla, para mostrar no bem jogo a nível nacional e é difícil de não encontrar o que é mais básico, que é equipamentos de proteção para não realizar já um bom combate. Partindo de ali, não passa para a própria infraestruturação, para não sabe, karatê exige e que tem si conforto que é próprio. Exatamente. Então quer dizer que nós ali na Santiago Norte e sobretudo na Santa Catarina, onde não tem maior número de escolas, ainda se a desejar. Mas acredita que palavras seguras que eu não tenho de vereador, mas num futuro bem próximo, o cenário também muda naquilo que é karatê, certo? 7ª edição do Campeonato Regional do Karaté antecede o Campeonato Nacional previsto a realizar-se em Assomada, como sublinha a presidente da Federação Cabo-Verdiana do Karaté. Nacional está previsto para 8 e 9 de agosto de 2025, ali mesmo na cidade da Assomada, Santa Catarina. Também 96 atletas, todas as regiões, todas as ilhas onde há associações regionais. Em termos preparativos, já não é iniciar, mas já no terreno, já não fazer contactos e através dos contactos no TIDBET trabalhar junto, principalmente junto à Câmara Municipal de Assomada para criar melhores condições para não ter um excelente campeonato. Na categoria cadete, Rafaela Leal e Hermes Veiga ficaram apurados para o Campeonato Nacional.
Minha perspectiva a partir de agora é ficar mais focado no treino ainda e para poder treinar ainda mais para nacional para estar preparado e para ganhar mais para ver com vitória para não representar Santiago Norte. Tudo é aquele moral, sim. Tipo, se você tem moral, porque bem com aquele moral, mas ganha, aquele primeiro lugar, porque até consegue, proteção, teve bocadinho de dificuldades. Sétima edição do Campeonato Regional do Karatê esteve a decorrer durante 2 dias no Pavilhão Desportivo de Inhaga, em Santa Catarina. Evento na presença de vários professores do Karatê e do vereador do Desporto e da Cultura da Câmara Municipal de Santa Catarina. O ciclista Nélio Cruz venceu este domingo o Giro da Praia 2025, seguido por Eliezer Soares e Ruben Júnior. Após 110 km de percurso em 3 voltas, Nélio Cruz sagra-se bicampeão do Giro da Praia no percurso de 110 km. A competição com altimetria acumulada de 1.400 metros decorreu ao longo de 3 voltas no circuito que ligou a Chada Grande frente ao Estádio Nacional e à Universidade de Cabo Verde. Os 3 ciclistas da frente terminaram a prova em tempos e velocidades praticamente idênticos. Nélio Cruz venceu com 3 horas, 14 minutos e 11 segundos, seguidos de Eliezer Soares com 3 horas, 14 minutos e 12 segundos e Ruben Júnior em 3 horas, 14 minutos e 14 segundos, todos com uma média de 3,5 km por hora. Para o vencedor Nélio Cruz, esta vitória é uma das maiores conquistas da sua carreira. É uma vitória super importante, para mim é a vitória mais importante que eu poder conseguir na minha carreira como ciclista cabo-verdiano. Giro Praia, fiz a melhor competição a nível nacional, o estado de ganhar ali é muito satisfatório para mim. A competição foi à altura, moda que tu dizendo, a muito bem de Mustache na África do Sul, me dá um mês na África do Sul no Mustache, e para chegar ali e ainda para encontrar maltas, te dá um nível de competitividade, te mostrar um equilíbrio na prova, isso é muito bom. Isso te dita que maltas continuam ali com um treinamento enorme também. Mas o mais importante de tudo é conseguir ali, não dá para melhor, não conseguir ganhar a prova e para mim é isso que importa mais. Super favorável para mim realmente, que tem uns média montanha, a montanha é muito cheia elevação, nem cheia quilometragem, uns média montanha, tem um terreno que não te dá direito, mas a única dificuldade da hoje foi clima, estava um bocadinho cheio calor, então vamos ter mais ou menos um mês a treinar mas não queria ir cedo para a praia, bem preparar, bem habituar um bocadinho e sim, fim das contas tudo vai direito, tudo corre direito, não consegui vitória. A vitória escapou por pouco a Eliezer Soares, o segundo classificado. O campeão do sal disse ter deixado o tanque seco, o mesmo que dizer que deu tudo para derrotar o seu maior adversário nos últimos tempos. O Giro da Praia é uma prova nacional, mas a associação aproveitou para definir campeões regionais. O ciclista Luís Ribeiro é o novo campeão regional. A prova nacional acontece em São Nicolau. A edição 2025 do Giro da Praia voltou a evidenciar o crescimento do ciclismo nacional e a determinação dos atletas que enfrentaram um percurso técnico com variações de altitude e calor intenso, especialmente desafiante nas zonas de subida. O Campeonato Regional de Handebol Feminino de São Vicente entrou na sua fase final. Este fim de semana, o Amarante venceu o primeiro de 5 jogos da final do play-off frente à equipa do Canal por 36-17. A equipa do Amarante procura o título que não conquista desde 2018. Campeãs do torneio de abertura, a equipa do Amarante, que procura voltar a erguer o troféu de campeãs na ilha de São Vicente, deu este fim de semana um passo importante rumo ao objetivo. Logo nos primeiros minutos, a equipa treinada por Cátia Brito deixou bem claro que queria marcar posição. A equipa entrou determinada com uma defesa coesa, rápida nas transições e extremamente eficaz na finalização. Os primeiros 10 minutos foram praticamente de sentido único. Um verdadeiro murro defensivo travou por completo as investidas do Canal, que não conseguiu encontrar o caminho para o golo neste período inicial. A meio da primeira parte, o marcador já revelava uma vantagem confortável para a equipa do Amarante, que não abrandou o ritmo e continuou a impor o seu jogo.
O Canal, por sua vez, teve muitas dificuldades em sair a jogar, acumulando perdas de bola e falhas técnicas que foram bem aproveitadas pelas adversárias. Ao intervalo, o resultado era esclarecedor. 19-5 para o Amarante, que mostrava total controle do encontro. Após o intervalo, a formação treinada por Jean-Pierre entrou com outra atitude, procurando corrigir os erros do primeiro tempo. Conseguiu encontrar algum espaço nas linhas defensivas do Amarante e concretizou 12 golos durante o segundo período, uma melhoria significativa em relação à produção ofensiva anterior. Ainda assim, a equipa amarantina manteve a superioridade, sem nunca permitir que as adversárias se aproximassem perigosamente no marcador. O jogo terminou com expressivos 36-17. Ainda faltam 4 jogos nesta final, mas a equipa de Cátia Brito deixa já um sinal claro das suas intenções: conquistar o troféu de campeãs de São Vicente. No primeiro de 3 possíveis encontros da meia-final do Campeonato Regional Masculino de Handebol Masculino em São Vicente, o Atlético do Mindelo venceu de forma convincente a formação de UTA Izegmar pelos expressivos 31-16. Os bicampeões de São Vicente procuram a revalidação do troféu. Desde o apito inicial, o Atlético do Mindelo entrou em quadro com atitude e intensidade. A equipa bicampeão regional imprimiu um ritmo elevado na partida. O resultado desta entrada traduziu-se rapidamente no marcador. A UTA Izegmar, por seu lado, sentiu algumas dificuldades em impor o seu jogo. Apesar de alguns momentos de bom entrosamento e tentativas de reação, a formação universitária não conseguiu travar a velocidade ofensiva dos adversários. Ao intervalo, o placar já espelhava a superioridade do Atlético, que vencia por 15-9. Na segunda parte, o Atlético do Mindelo voltou com a mesma vontade de marcar e elevaram ainda mais o nível da sua exibição. Com uma defesa sólida, bem articulada e uma circulação de bola rápida e eficaz, a formação ampliou a vantagem. A UTA Izegmar continuou a tentar encontrar soluções para entrar no jogo, mas esbarrou na muralha defensiva bem organizada. Os ataques da equipe universitária tornaram-se ainda mais previsíveis e foram, na sua maioria, neutralizados. Já o Atlético do Mindelo, com o controle total das operações, manteve a intensidade até o apito final e acabou por fechar o encontro com uma vitória clara e sem margem para dúvidas por 31-16. Com esta vitória no primeiro jogo do play-off, o Atlético do Mindelo dá um passo importante rumo à final do campeonato. No outro jogo das meias finais masculino, a Académica do Mindelo venceu a formação do Canal por 32-26, o primeiro dos 3 jogos desta série, para encontrar um dos finalistas da prova. A jogar como anfitrião, a equipa da Académica do Mindelo recebeu este domingo o primeiro jogo das meias finais, o play-off ao melhor de 3 jogos contra a formação do Canal, uma equipa bastante jovem. Sob a liderança do experiente dupla, os rapazes do Canal apresentaram-se coesos e organizados, apostando numa defesa sólida e saídas rápidas em contra-ataque. Do outro lado, a Académica do Mindelo, apesar do desfalque de muitos jogadores que saíram esta época, impôs desde cedo o seu jogo com uma primeira linha bastante eficaz. Apesar da boa réplica do adversário, os jogadores da Académica do Mindelo conseguiram, com paciência e boa circulação de bola, avançar no marcador à medida que o tempo avançava. Ao intervalo, o resultado espelhava este domínio controlado, 18-12 para a Académica do Mindelo. O segundo tempo começou ao ritmo da primeira parte, Académica ao ataque, Canal na resposta. Durante este período, a Académica ficou reduzida a menos um jogador após uma exclusão disciplinar, obrigando a reajustes estratégicos. Mesmo em desvantagem numérica, a Micam manteve a frieza e o controle do jogo, conseguindo impedir que o Canal encurtasse distâncias de forma decisiva. Minutos depois, foi a vez do Canal ver-se privado de um dos seus jogadores por expulsão. Sem jogadores no banco de suplentes, a Académica optou por desacelerar o jogo e fechar os caminhos à baliza. O Canal, por seu lado, não conseguiu inverter o rumo dos acontecimentos. O apito final confirmou a vitória por 32-26 a favor da Académica do Mindelo, que venceu o primeiro de 3 jogos dos play-offs da meia-final. Mas o jogo ficou também marcado por um episódio lamentável fora das 4 linhas. Segundo relatos de várias testemunhas no local, houve uma confusão entre o jogador da Académica do Mindelo e o árbitro da partida, já fora do recinto do jogo, junto à porta principal do Polidesportivo Oeiras.
o desentendimento terá escalado para agressões físicas com um jogador da Académica a ser hospitalizado após alegadamente ter sido agredido pelo árbitro. Até o momento, sabe-se apenas que o jogador encontra-se estável em casa. Situação lamentável no final do jogo em São Vicente. O Poliesportivo Seixal, na Ilha da Boa Vista, acolheu durante 2 dias um torneio de handball sub-18, uma competição organizada pela Associação Desportiva e Cultural Rapazes de Bom Sossego, RBS, que, para além de incentivar a prática da modalidade na camada juvenil, tem um caráter beneficente. O evento, realizado no Poliesportivo Seixal, na cidade de Salrei, contou com a participação de dezenas de jovens atletas. Para além do espírito desportivo, o torneio teve um objetivo maior: angariar fundos e donativos para apoiar famílias carenciadas na ilha. Segundo um dos membros da organização, Nilton Tavares, esta iniciativa foi pensada não só para promover o handball entre os mais jovens, mas também para envolver a comunidade numa causa social. Pois, a ideia surgiu no apelo que os meninos têm feito de mim, que é para organizar um torneio. Eu não tinha por bem organizar agora para eles não terem início a época de handball na ilha. Agora, como não tinha na mesa de criança aqui em junho, decidi fazer um arrecadamento de alimentos e materiais, roupas e de escola para receber uma associação de caris que tem criança para fazer aquela doação. Nilton Tavares não tem dúvidas que a Ilha das Dunas tem muito talento no que diz respeito ao handball. Contudo, lamenta a falta de acompanhamento desses jovens atletas. Talento, moda de frente, talento. Só que quem não está aí, por exemplo, me treina a maioria que se tem mas só que não está frente talento, mas ninguém quer ter uma iniciativa para criar escola. Mas não vi se não está mais escola para não ter competitividade. Mas eu reparei que esse feminino foi difícil organizar-se como que tem outra escola e que esse meu e não apanhar numa época também que pensei mas infelizmente o feminino não quer poder fazê-lo hoje, mas agora não tem só masculino. Nilton Tavares aproveitou para pedir mais atenção ao handball boavistense. Estou a fazer um apelo pessoalmente para o público de Boavista, que é para dirigir para o pavilhão da Matas que é Morano e para não sentir aquela vibração, mas para tomar tanto bom tegrinho assim e me chama a de verdade mais um vizinho de atenção, tanto para entidades, para público, sociedade, empresas e tudo que as matas. A entrega dos donativos recolhidos será feita em concertação com o ICA local parceira na realização do torneio realizado pela RBS. Terminou o sonho do Creole Stars no BOL 2025. A equipa cabo-verdiana despediu-se da competição após derrota por 107-81 frente ao Al-Ahli Tripoli da Líbia, depois de vencer o FUS de Rabat de Marrocos no dia 6 de junho, jogo que acompanhou aqui na televisão, para a definição do 7º e 8º lugar. O Creole Star encontrou pela frente o Al-Ahli Tripoli nos quartos de final. O Al-Ahli Tripoli que perdeu frente à equipa de Alexandria, do Egito. No mata-mata realizado este domingo, a equipa líbia não deu hipóteses ao Creole Stars. Depois de um primeiro período equilibrado, o jogo fugiu ao controle do Creole Stars nos períodos restantes. O ressalto defensivo não funcionou e a equipa do Al-Ahli Tripoli, em segundas e terceiras tentativas, conseguiu dilatar o placar. O norte-americano White Jr., imparável no ataque, foi o MVP deste jogo. O norte-americano marcou 34 pontos. A equipa da CIMEC venceu o torneio internacional de basquetebol feminino realizado este fim de semana na cidade da Praia, após derrotar o ABC e o Prédio. O torneio foi organizado pelo antigo internacional cabo-verdiano Denis Neves para incentivar a prática do basquetebol feminino na Praia e em Cabo Verde. Terceiro e último jogo do torneio com a equipa do Prédio, campeã nacional, a de afrontar a Sociedade de Instrução Musical e Escolar Cruz Quebradense, CIMEC. Apesar dos primeiros pontos do jogo terem sido das campeãs nacionais, rapidamente a CIMEC tomou conta do placar e chegou ao fim do primeiro período a vencer por 17-13. No início do segundo período, a CIMEC disparou no placar e chegou a ter 10 pontos a maior. Contudo, o Prédio conseguiu aproximar-se e ao intervalo perdia por 5 pontos.
A distância praticamente se manteve no terceiro período, que terminou com uma vantagem de 4 pontos das portuguesas, 47-43. Apesar de ter apenas 2 suplentes, a CIMEC impôs-se no derradeiro período, fixando o resultado final em 64-55, confirmando a vitória no torneio. Ganhámos este torneio, acho que foi muito giro. Tentar aqui também um bocadinho motivar as jovens, mais falando para o feminino, a ingressar no basquetebol, porque realmente, fisicamente, as cabo-verdianas têm uma capacidade física diferente, pelo menos das portuguesas e das europeias no geral, e acho que têm um potencial incrível e realmente devia haver um maior investimento no basquetebol feminino aqui em Cabo Verde. A base da CIMEC, Isis Freitas, fez parte do 5 ideal e foi distinguida como a MVP do torneio. Esta experiência em Cabo Verde foi incrível, foi uma experiência super positiva, tanto para mim como para toda a equipa. Ficamos muito contentes e agradecemos imenso a toda a organização e a todos por nos terem proporcionado esta experiência, foi incrível. E quando anunciaram o teu nome como MVP deste torneio, o que é que sentiste? Senti muita felicidade, fiquei muito feliz e agradeço a quem votou. O torneio correspondeu às expectativas do organizador, o antigo internacional cabo-verdiano e atleta da CIMEC, Denis Neves. Porque a minha ambição é sempre ver jovens atletas, apoiar jovens atletas a crescer e a ser homens da manhã, porque eu costumo dizer, o primeiro temos que criar homens e mulheres, educá-las, depois criar atletas e só depois competidores. Não vale a pena estamos a querer ter uma competição se não ajudamos a crescer jovens, que é muito importante. E a nossa sociedade precisa urgentemente de ajudar os jovens. Não é dizer temos desporto, mas depois não ajudamos jovens que precisam. Na classificação final do torneio, o ABC terminou em segundo com uma vitória e uma derrota e o Prédio em terceiro após perder os 2 jogos. Continuando no basquetebol, no primeiro jogo dos playoffs da final feminina em São Vicente, a equipa do La Família venceu a formação do All Blacks por 58-49 e sai na frente da final quando ainda faltam mais 4 jogos a serem disputados no Polidesportivo Oeiras, que acolhe todos os jogos da final. A final dos playoffs do Campeonato Regional de Basquetebol Feminino, a melhor de 7 jogos, arrancou este fim de semana em São Vicente entre o La Família e All Blacks. O jogo arrancou com o primeiro tempo bastante equilibrado. Ambas as equipas entraram com uma postura cautelosa, estudando-se mutuamente e sem permitir grandes vantagens no marcador, e o primeiro período terminou 8-8 no placar. No segundo tempo, as meninas do All Blacks entraram com mais garra, assumindo a liderança nos primeiros minutos. A formação de Paulo Martinho revelou maior velocidade nas transições e conseguiram criar algum desconforto à defesa adversária. No entanto, o La Família manteve-se firme, não baixou os braços e, com uma boa recuperação, conseguiu não só empatar, como ainda ultrapassar o adversário em 22-21, resultado que espelhava o equilíbrio da primeira parte. O terceiro período começou mais uma vez com sinais de grande equilíbrio. As duas formações lutavam pela posse de bola, mas foi a formação treinada por Zé Bahia quem conseguiu distanciar-se no marcador à medida que o tempo avançava, terminando o período com uma vantagem sólida de 39-25, uma margem que começava a deixar a vitória ao alcance. No último e decisivo quarto, as meninas do La Família entraram determinadas a fechar o encontro com chave de ouro. No entanto, pela frente encontraram a equipa do All Blacks bastante organizada que, apesar do resultado, mostrou-se muito eficaz nos lançamentos. Mas o La Família acabou por vencer por 58-49. 1-0 numa série, a melhor de 7 jogos. E nos masculinos, a Académica do Mindelo é o primeiro finalista do campeonato, depois de vencer 3 dos 5 jogos de forma consecutiva das meias finais. Outra meia-final entre o Real Sociedade e Cruzeiro está empatada a 1. Esta quarta-feira disputam o terceiro jogo. Em São Vicente, o Desportivo de Fonte Francês venceu a Unimindelo por 3-2. Depois de uma reviravolta no marcador, a equipa treinada por Bucha esteve a perder por 2-0, mas conseguiu empatar o jogo e dar a volta ao resultado.
O encontro começou com a equipa da Universidade do Mindelo a entrar forte, confiante e muito bem organizada em campo. As universitárias dominaram boa parte do primeiro set, mas encontraram pela frente uma resposta à altura do Desportivo de Fano Francês, que lutou até o fim. Ainda assim, a Unimindelo acabou por vencer o primeiro parcial, com a liderança do set a ser disputado ponto a ponto, e no fim, as estudantinas levaram a melhor sobre as campeãs de São Vicente e venceram por 29-27. Um set longo muito disputado e decidido nos detalhes. O segundo set manteve o mesmo ritmo competitivo. A equipa da Universidade do Mindelo continuou com o pé no acelerador, aproveitando alguns erros do Desportivo e vencendo por 25-21. A vantagem de 2-7-0 parecia indicar a vitória certa das universitárias. Contudo, no terceiro set, Butcha fez algumas mudanças e isso acabou por ficar refletido em campo. O Desportivo de Fano Francês mostrou a partir do terceiro set a sua capacidade de superação. Com uma postura mais agressiva, maior concentração e ataques mais certeiros, a equipa reagiu com força e reduziu a desvantagem ao vencer por expressivos 25-15. Uma verdadeira recuperação que devolveu a esperança às jogadoras e aos adeptos. No quarto set, a emoção voltou a estar ao rubro. As equipas alternavam pontos disputando cada bola como se fosse a última, mas o Desportivo de Fano Francês manteve a frieza nos momentos decisivos e conseguiu empatar o jogo com 25-21. Tudo empatado, o jogo seguiu para o quinto e decisivo set, a chamada negra. No set decisivo, a tensão era palpável. A Unimindelo tentou retomar o ritmo dos dois primeiros sets, mas o Desportivo de Fano Francês, embalado pela recuperação épica, estava confiante. Com boas recepções de ataques certeiros e uma defesa incansável, as campeãs de São Vicente acabaram por fechar o encontro com 15-11. Garantiram a vitória por 3-2 neste primeiro de 5 jogos da final do Campeonato Regional de Voleibol de São Vicente. No segundo jogo da final dos playoffs do Campeonato Regional de Vôlei masculino, disputado a melhor de 5 jogos, o Atlético, que tinha vencido o primeiro jogo por 3-1, voltou a vencer este domingo o ginásio Clube Progresso pelo mesmo resultado e fica a apenas uma vitória do título de campeão. Com a desvantagem de 1-0 na série, o Progresso entrou determinado a empatar a final e foi com garra, boa organização e muita energia que dominou o primeiro set. A equipa conseguiu impor o seu jogo e surpreendeu o Atlético do Mindelo, vencendo o parcial por 25-19. Era o sinal claro de que não iam ceder facilmente. Mas no segundo set a história mudou completamente. O Atlético do Mindelo, que já nos habituou com vôlei rápido e agressivo, entrou determinado a reagir. A equipa treinada por Heriberto Gomes entrou no segundo set com uma atitude completamente diferente, mais agressiva no ataque e sem margem para erros. Aproveitando a quebra do ritmo do adversário, venceu com autoridade por 25-13 e empatou o jogo. Com o empate no marcador, o Atlético cresceu em confiança. No terceiro set, mostrou toda a sua força coletiva. O bloco defensivo esteve praticamente perfeito, anulando os ataques do Progresso e no ataque, as jogadas ensaiadas fizeram a diferença. O resultado refletiu essa superioridade, 25-15 para os rapazes do Atlético do Mindelo. No quarto set, o Progresso ainda tentou reagir, mas a desvantagem pesava e a motivação do Atlético do Mindelo falava mais alto. A equipa manteve a intensidade, forçou erros do adversário e voltou a vencer por 25-15. O mesmo resultado do set anterior, uma exibição irrepreensível que garantiu a segunda vitória consecutiva na final. Com este resultado, o Atlético do Mindelo fica a apenas uma vitória de conquistar o Campeonato Regional de Voleibol de São Vicente. Na cidade da Praia, a Liga de Voleibol Sub-18 masculino e feminino Saque para o Futuro caminha para a fase final da competição, uma iniciativa da Escola de Formação do ABC em parceria com outras escolas de formação da Praia e de toda a Ilha de Santiago. O objetivo da referida liga é movimentar a camada juvenil do vôlei, que este ano não teve o seu campeonato. Nos últimos anos, na Ilha de Santiago, as equipas séniores de vôlei indoor têm queixado a falta de jogadores. Quando olhamos para os plantéis, as equipas da Praia são constituídas por jogadores e jogadoras oriundas das ilhas mais a norte, sobretudo Santo Antão e São Vicente. Essa carência devia ser colmatada com a formação de jogadores locais. Nos últimos tempos surgiram escolas de formação e hoje é possível realizar uma prova de sub-18 masculino e feminino com a participação de 6 equipas.
a Associação da Praia mostrou indisponibilidade em realizar a competição, daí o esforço conjunto das escolas de formação do ABC e as escolas parceiras para colocar em andamento o saque para o futuro. O objetivo da referida liga é movimentar a camada juvenil do vôlei, que este ano não teve o seu campeonato. Se nós, um clube, não consegue consenso de que as outras escolas de iniciação e não consegue organizar, portanto, acho que com um pouco de vontade, um bocadinho de organização, acho que também é possível. Esse ano tinha a promessa de ter um campeonato, mas chega janeiro, fevereiro, que tinha, não resolve organizar junto com outras escolas, que acaba a pedir e pelos vistos tem sido agora direito. Este sábado, o ginásio do Liceu Domingos Ramos voltou a ter boa casa para os 3 jogos previstos. Tudo começou pequeno, mas com o envolvimento dos parceiros e, sobretudo, dos pais, a Liga vem ganhando espaço no panorama do voleibol indoor na praia. Tem sido bom para nós, todos os pais, também mesmo, os equipais se transmitem, também tudo semana, e não está assim, mas tem sido uma aposta ganha. Os atletas agradecem, a avaliação tem sido muito boa. Os jovens têm aproveitado para ganhar jogos nas pernas. Ter como uma grande iniciativa, porque não tem os jovens que se a mesma oportunidade para jogar. Não tem, por exemplo, nós na ABC não temos 4 escolas, digamos assim, conseguir dividir os atletas. Não tem 4 escolas e ainda vão com o ministro de AVF, tem muito mais equipas, tem mais 3 equipas. Então, como esses meninos novos, ainda tinham novos, que tem um escalão para eles jogar, que ele foi excelente para eles conseguirem ter a oportunidade de ganhar jogos na Canela para o próximo ano, para eles conseguirem ter mais. No Tarrafal de Santiago chega a Graciosa. A mítica Escola de Santiago Norte ouviu falar da Liga e não quis ficar de fora. Pagar os transportes tem sido o maior problema, mas a equipa vem todas as semanas para a praia para divertir e ganhar experiência. Tive iniciativa de nosso treinador, que é Hilton, para não participar naquele torneio de sub-18 ali, só que esse ano não começa só com meninos novos, e nunca tive a oportunidade de treinar com os teu, que assim não está esperando que na próxima oportunidade não está treinando meninos, que assim não também joga com mais força, né? E não está representando a Tarrafal também. É isso. Nunca tem campeonato na Tarrafal de sub-18 e apesar disso foi complicado demais para nós não ver com meninos, não há meninos novos para não poder participar no torneio. Foi uma divertição quanto nunca ficar parado para não divertir meninos também. Neste sábado, em feminino, o Amivole venceu os Evan Stars por 2-1 e o ABC derrotou o Graciosa por 2-0. O jogo em masculino entre o ABC e o Inter não se realizou. Participam 6 equipas em feminino e 3 em masculino, jogado no sistema todos contra todos. Na primeira fase, os 2 melhores da classificação passam à final. O saque para o futuro arrancou a 3 de maio e tem as finais previstas para inícios de julho. Avançamos agora com o vôlei de praia. 2 duplas cabo-verdianas vão participar na fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de Voleibol de Praia. Antes disputarão o torneio da Lusofonia na cidade do Porto, em Portugal. É nesta estrutura montada nas traseiras do Liceu Domingos Ramos que as 2 duplas, as irmãs Ludmila e Janice Varela e os excelentes Edmilson Melo e Ivan Mota, estão a afinar as últimas arestas com vista ao apuramento para o Mundial. Uma mudança para longe das praias que pretendeu elevar os níveis de concentração e proporcionar melhores condições aos atletas. A mudança foi muito melhor, posso dizer assim, porque na Gamboa sofríamos algumas condições ambientais ali. A areia muitas das vezes encontra-se infestada de lixos também. Tinha mistura com pedras e areias, então todos os dias limpávamos o campo para poder praticar. E agora aqui temos uma areia de qualidade, que é uma areia branca, que normalmente é a areia que se joga o voleibol de praia. Meio que ele não é exatamente uma mudança para mim, porque me de eletricidade, então sempre ele foi, pode dizer que é o mesmo para mim, tanto como fazer salão, então continua a fazer indoor, então meio que é a mesma coisa para mim, mas só que ele é um bocadinho uma realidade totalmente diferente, então começa desde o piso e a natureza, mas pronto, é que é a mesma coisa, é o voleibol, que é tudo igual. Lá. E isso fortalece muito o nosso trabalho. Por quê? Porque lá no Sal a gente trabalha na praia. Já existe na Praia do Mar, lá existe um lugar, são quadras maravilhosas e tudo, mas aqui é um centro de treinamento.
um centro de alto rendimento, onde eu não tenho barulho, onde eu não tenho passando gente parando o treino, um ambulante vendendo alguma coisa. A gente aqui é foco. Aqui é um centro de treinamento, de alto rendimento. É só eu e os atletas. Então isso faz com que a evolução deles seja mais rápida e o meu trabalho seja direto. O brasileiro Márcio Araújo é o responsável técnico da Seleção Nacional há 2 temporadas. Este antigo campeão do mundo e vice-campeão olímpico vê uma evolução positiva nas duplas cabo-verdianas. Elas são muito dedicadas, são muito inteligentes, né, esportivamente falando. Eu acredito que elas, nessa segunda época, nós já estamos bem mais evoluídos. Né? Eu já estou colocando tipos de treinamento específico para a gente evoluir na condição técnica, tática, né, de jogo, conhecimento de campo. Isso está facilitando muito o meu trabalho. Espero que a gente possa colher frutos aí de um futuro bem próximo. E os rapazes? Igualmente, os meninos são 2 jogadores muito técnicos, são jogadores que têm uma qualidade técnica muito boa, são grandes atletas, jogadores fortes fisicamente também, saltam muito. E eles têm um desafio pela frente também, que é a gente enfrentar outros times, não só na África, mas no mundo inteiro. No ano passado, as irmãs Varela já tinham garantido o apuramento para o Mundial. No entanto, viram os pontos amealhados serem anulados pela Federação Internacional da Modalidade, por terem sido feitos antes do prazo regulamentar. Uma situação que, reconhece Ludmila Varela, criou-lhes algum desconforto. Mas o importante agora é focar no que vem aí. Ficamos um bocadinho irrequietas com a notícia, porque, tendo em conta que foi um grande esforço feito, não queríamos que esse fosse a notícia, né? Mas como ainda há possibilidade, né? Vamos tentar dessa vez com toda a força, quem sabe, para ficar ainda com um melhor resultado. A Seleção Nacional parte no dia 18 para Portugal, onde irá disputar o Torneio da Lusofonia de 20 a 22 de junho. No fim de semana seguinte, as 2 duplas estarão em Marrocos para a Continental Cup, de apuramento para o Mundial. Depois, a dupla feminina segue viagem para a cidade francesa de Montpellier, onde irá decorrer, no primeiro fim de semana de julho, mais uma etapa do circuito mundial, cujos pontos contam para a qualificação para o Campeonato do Mundo. A dupla masculina não vai estar nesta competição, por ainda não fazer parte do circuito mundial. 10 atletas das ilhas do Sal e da Boa Vista participaram numa travessia em kitesurf e wingfoil entre as 2 ilhas numa iniciativa Downwind, enquadrada nas comemorações do Dia Mundial dos Oceanos. Para além da celebração ambiental, a travessia foi realizada em homenagem a François Guy, já falecido, um dos grandes impulsionadores dos desportos náuticos na Boa Vista e em todo o Cabo Verde. Os 10 aventureiros partiram da Ilha do Sal pouco depois das 8 horas da manhã e chegaram na Ilha das Dunas volvidos 3 horas. A travessia uniu kitesurfistas movidos tanto pela paixão pelo mar como pela vontade de honrar o legado de François Guy, que muito deu para os desportos náuticos na Ilha das Dunas e a Cabo Verde. À chegada à Ilha das Dunas, os 10 kitesurfistas foram recebidos num clima de muita festa. Zani Guy, filho de François Guy, emocionado, falou da experiência e destacou a importância da iniciativa. Foi super cool, diverti super chill. Fui muito mais escala do que pensava, muito mais rápido também. E foi só divertimento. Espero que próximo ano eu torne a fazer. E o pai foi homenageado enquanto filho, mas não te sentir? Estou a sentir super orgulhoso e ainda mim também consegui fazer no wingfoil pela primeira vez. Então estou a ficar muito mais contente. E então espero que próximo ano tem mais e mais pessoas que estão junto a nós e que estão a fazer mais nós. Foi muito bom, foi a segunda vez que participei já a primeira edição, já que ali um bem próprio tenta organizar malhas que era mais novo, para tentar dar aquele suporte, aquela confiança para fazer aquela trajetória. Foi cool, malhas, fazer essa trajetória tudo tranquilo, condição foi bom, só ali na chegada de vento faltou um bocadinho, mas durante o percurso na mar aberto, o vento estava suficiente, foi correto, bom, não cumpri o horário, praticamente tudo direito. Foi uma trajetória super cool, especialmente a bota bem mal os colegas, não vem tudo na brincadeira, a falar, a comer, a viver, a apreciar aquele óleo de mar que é tudo hora, bota estado nele.
cheguei ali mais receber cool, entender? E mano, foi super cool. E estou esperando que nós vamos fazer mais ilha, que tem mais gente e que esse evento ser um evento tudo on, entender? Que é uma coisa super cool. E foi cansativo? Não, foi tranquilo, cansativo. E quando não pensei na terra, que ventia um bocadinho, tive que dificuldade de ver, mas o resto foi espetacular. Sani Fonseca, que esteve à frente da organização, considerou que foi uma aposta ganha e que tudo correu como previsto. Foi uma aventura espetacular. A ideia era fazer uma homenagem a François Guy, que é dono desse grupo e um dos impulsionadores de desportos náuticos na Boa Vista. François fazia essa travessia há alguns anos atrás e a ideia era fazer uma homenagem justa. Não acredito que sim, não consegui, não fazer uma travessia tranquila, cerca de uns 3 horas. Parabéns para todo o pessoal que esteve envolvido e também não estava a celebrar o Dia Mundial dos Oceanos. Acho que não acabou para fazer uma homenagem justa tanto a esse efeméride quanto ao François Guy, que é nada mais que um dos promotores de desportos náuticos na Cabo Verde, com um impacto real na Boa Vista. Sani Fonseca, da organização, adiantou que o projeto terá continuidade e a ideia pelo ano é internacionalizar esta iniciativa, que pela primeira vez foi organizada exclusivamente por cabo-verdianos. Ainda na Boa Vista, Gervásio Silva, natural do Tarrafal de Santiago e residente na Ilha do Sal, foi o grande vencedor da primeira etapa da Volta Geo Cabo Verde em natação, realizada na Ilha da Boa Vista. A prova contou com a participação de atletas de várias ilhas e um atleta mexicano. Com o tempo de 1 hora, 10 minutos e 3 segundos, Gervásio Silva superou a concorrência e sagrou-se vencedor da primeira etapa da primeira edição da Volta Geo Cabo Verde. O segundo lugar foi conquistado por Sidney Nunes da Ilha do Sal, enquanto o terceiro posto ficou com Steven Lima, representante da Ilha da Boa Vista. Em declarações à imprensa, Gervásio Silva expressou a sua satisfação pela vitória. Sinto feliz, a gente sabe. É uma coisa que eu fazer antes, gosto sempre de fazer. Já hoje foi a primeira vez que eu compito ali, curtiu demais. E qual é que foi o segredo para chegar no primeiro lugar? Que foi fácil para montar com chamar ali e tive um corrente lá e forte demais, forte, mas consegui safar nele, quando que me passa, torna aquele outro tudo fácil. E tem alguma pessoa que quer dedicar-se à competição? Ele só lhe dedica para um grande homem, tipo um pai para mim, que é Cabungo de Tarrafal, que graças a ele, que na frente da mar não consigo tudo o obstáculo na mar. Na vertente feminina, 2 atletas marcaram presença, com Jéssica Silva de São Vicente a destacar-se ao cortar a meta em primeiro lugar. Eu me senti bastante feliz por ter conseguido chegar na meta, que era o objetivo, chegar na meta, mas satisfação ainda em ter chegado no primeiro lugar e me senti, feliz. Como é que a prova foi? A prova foi boa, teve um bocadinho de enfrentar um bocadinho de corrente. Tive um bocadinho de corrente, mas vai estar com esbraçada, vai estar bem. Na categoria de veteranos, que contou com 4 atletas, Chilão foi o mais rápido. Segundo Jandir Leite, membro da organização, o evento superou as expectativas. A emoção foi muito bom, moldura humana, atletas dentro d'água, foi uma prova de show rápido. Eu acho que a imagem fala por si. Atletas tive uma performance, uma competição incrível, quando eu tive 4 atletas que podia ganhar primeiro lugar, competi, fui de 3 segundos, 4 segundos para chegar na meta. Não tive um só atleta que acabava de desistir por causa de problemas. Feminino também comportar e foi a primeira vez ali na Boa Vista, mas não tem que continuar. Próximo ano não tem estado ali para tornar a trazer circuito nacional. Para a primeira etapa, olha, foi muito bom. Um mar espetáculo, um Bahia também espetáculo. Hoje esse tempo dá e é para agradecer. Sem palavras mesmo. Em relação a prémios, o primeiro lugar ficou com um valor monetário de 20 mil escudos, o segundo 15 mil escudos e o terceiro 10 mil escudos, para além de brindes. A Volta Geo Cabo Verde segue agora para as próximas ilhas, com os atletas a prepararem-se para novos desafios nas águas nacionais. A atleta luso-cabo-verdiana de kickboxing, Débora Évora, conquistou no sábado o título mundial do ISKA, após vencer a italiana Martini Micheletto por
por nocaute no terceiro assalto durante o evento Octagon Val da Costa, realizado em Courmayeur, na Itália. Com esta vitória, a lutadora junta o título da SCA, a Federação Internacional de Kickboxing, ao cinturão da WACPro, que já tinha, tornando-se campeão mundial em duas das principais organizações de kickboxing. Aos 27 anos, Deborah Everett tem vindo a construir um percurso competitivo em ascensão. Em agosto de 2023, foi classificada a plataforma Beyond Kick como a 10ª melhor atleta feminina peso por peso a nível mundial. A sua carreira tem sido marcada por vitórias relevantes, incluindo títulos regionais e europeus da WACPro e pela entrada na promotora internacional Glory em outubro do mesmo ano. A lutadora, residente em Ponferrada, subiu ao ringue em substituição da última hora da atleta Sara Moussadak. A prestação diante de Martine Micheletto foi descrita como tecnicamente sólida e bem planeada, culminando na vitória por nocaute, resultado que garantiu a Deborah Everett um lugar entre as figuras de destaque da modalidade. No rescaldo da conquista, Deborah destacou a incredulidade e emoção do momento. Saiu como queríamos e como tinha que ser. Trabalhamos para que assim fosse. Todas as minhas vitórias e derrotas, todos os sacrifícios de toda a gente que está à minha volta, levou a este resultado. Deborah Everett iniciou seu percurso internacional em 2023, com destaque para a vitória frente à invicta Montana Hertz no evento Seixi 15 por decisão unânime. Desde então, arrecadou o título mediterrâneo e o título europeu da WACPro na categoria peso-pena menos 55 kg, antes de integrar no circuito da Glory, onde se estreou em dezembro. A conquista do título mundial da SCA marca um ponto na carreira da atleta, cuja trajetória é acompanhada com atenção por seguidores de kickboxing em Portugal, Cabo Verde e na diáspora. Chegamos ao fim. O programa hoje foi recheado de muitas modalidades, mas para a semana há mais. Para fechar, imagens radicais da travessia Sal Boa Vista Downwind. Boa noite, boa semana. Fique bem.